Bom dia a todos e todas, bem-vindos a mais um Papo com a Liga, bem especial, e eu trago para vocês hoje uma conversa com duas convidadas de primeiro escalão, né? Então, hoje a gente vai conversar com a Kellen Leite e com a Cláudia Cunha, e eu vou deixar que ela se apresente, então eu vou convidar primeiro a Kellen. Kellen, por favor, se apresente. Bom dia, queria Bom agradecer dia. a Bárbara e a Liga pelo convite para falar de um assunto tão importante. Sou Kelly Leite, sou bióloga, analista do ICMBio há 17 anos e trabalhei bastante tempo em Alcatrazes, numa unidade marinha, e agora estou aqui em Brasília trabalhando na coordenação de planejamento da visitação. Ah, que joia. Cláudia, por favor. Oi, bom dia. Também inicio agradecendo, né? Bom conhecer esse trabalho da Liga, estar aqui participando. Obrigada mesmo pelo convite. Então, eu sou Cláudia Cunha, eu trabalho no Instituto Chico Mendes, né? Ingressei na carreira de especialista em meio ambiente em 2002, no IBAMA do Acre, e aí agora, hoje em dia, estou na Paraíba. Trabalho numa instância do Instituto que dá apoio a todas as unidades de conservação do Nordeste, que é a gerência regional, e minha trajetória vem sempre se fundando na gestão socioambiental, né? Trabalho com comunidades, educação ambiental, é isso, e sou bióloga. Ai, que maravilha, gente. Muito obrigada. Então, o nosso papo com a Liga dessa vez é muito especial e tem o objetivo de mostrar para vocês, de apresentar para vocês, quem não conhece, essas servidoras públicas que trazem, né, uma bagagem incrível, né, da conservação de lugares que viraram pontos de esperança, da conservação que envolve a comunidade para ajudar na conservação de unidades especiais, né, unidades de conservação brasileiras. Então, queria que vocês contassem um pouco o que motivou vocês, né, a entrar, né, nessa luta pela conservação brasileira das unidades ou do Brasil como um todo, todos os ecossistemas de uma maneira geral. Vamos, eu estou colocando assim na ordem que está juntinho de mim. Kellen, pode ser. E da próxima Tá a gente bom, troca. tá bom. Bom, eu fiz biologia, né, justamente por eu cresci em fazenda, eu sou da Serra da Canastra, com uma relação muito próxima com aquele ambiente, né, ambiente natural, e de profissão, como eu não sabia muito o que fazer, eu falei, cara, eu vou fazer a área mais ampla possível e que me dá um rol de oportunidades maior possível, e escolhi biologia. E durante a faculdade tive um professor muito especial que foi falar de biogeografia, e nessas aulas eu comecei a entender assim como as coisas eram conectadas e como a gente está caminhando por um rumo muito sensível, né, do nosso planeta em termos de recursos humanos, em termos de recursos naturais, que é, no final, a base da nossa economia e a base de tudo que a gente tem hoje vivendo, no mundo, né? Então, assim, fiz biologia e terminando a graduação, prestei o concurso, na época era IBAMA ainda, e eu consegui ser aprovada e comecei na carreira. E é uma carreira muito especial porque a gente cuida de um bem público, né? A gente cuida de um bem de todos. E eu não vejo como esse cuidado do bem de todos não ser uma carreira pública, não ser uma carreira de Estado, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem a base da economia do mundo, tudo que a gente produz de valor, ele tem uma base em recursos naturais, né? E nós temos a missão de cuidar desses recursos naturais para que haja um equilíbrio de uso e um equilíbrio de qualidade de vida, eu acho que muito mais para a população, muito mais para os seres humanos do que para os animais, né? Porque, assim, se fala muito, e a biodiversidade, mas a gente ainda tem uma visão antropocêntrica da biodiversidade, a gente ainda vê a biodiversidade como recurso, como, vamos conservar os estoques pesqueiros, porque senão não vai ter pesca. Pesca para quem? Para os seres humanos. Então, assim, é uma relação muito
muito tênue, né, de você pensar o meio ambiente como um bem de todos e com uma missão tão nobre. E aí, falando de missão nobre, num contexto de que esses recursos estão cada vez mais escassos e cada vez se esgotando mais, uma das minhas preocupações é ver uma discussão da carreira muito atrelada a salário, né? Muito atrelada a um valor que não é realmente o valor que se tem, porque o que tá acontecendo hoje na carreira ambiental é que você tem uma condição de carreira que ela está sendo deteriorada e a gente está perdendo mentes. A gente está perdendo gente que tem vasta experiência e que tem um know-how insubstituível. Não é falácia, mas assim, a, o setor ambiental no Brasil ele é muito recente, né? E ele foi construído em cima de um trabalho de pessoas que se dedicaram, que tem ali um histórico e que tem. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que essa carreira sendo desvalorizada, a gente tem um alto nível de evasão da carreira ambiental, né? E para outras carreiras mais atrativas. Acho que para quem mora no interior, que era a minha situação há 3 meses atrás, não dava, a gente não percebe muito isso, mas viver em Brasília, o custo de vida é muito alto, né? Então, assim, é uma condição que é bem delicada e que precisa ser pensada na importância estratégica dessa carreira, sabe? De como a gente tem hoje, em várias áreas do Brasil, do desenvolvimento sustentável, você tem ali, por algum momento, passa por análise de um analista, um servidor da carreira de meio ambiente, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, e que é uma carreira estratégica, né? No cenário que a gente está hoje de esgotamento. A gente não tem mais vamos pensar daqui a 15 anos no que fazer. Não, a gente tem que fazer agora. E, e eu acho que esse é um ponto que, assim, se você não tem uma carreira forte, você não consegue isonomia, né, para tratar os assuntos que, na maioria das vezes, são assuntos delicados, com forte pressão econômica, com um interesse político, às vezes, grande também. A pressão que se tem hoje nos servidores, por exemplo, que analisam licenciamentos, que fazem atividade de fiscalização na Amazônia, essas pessoas precisam estar protegidas, e a maneira de se proteger isso é ter uma carreira sólida, né? Ter uma carreira forte e com o máximo de proteção e isenção possível. Verdade, né? Infelizmente, o Brasil está lá no ranking, né, do país que mais tem servidores ambientais que são assassinados pela causa ambiental, né? É muito triste isso. Bom, Claudinha, conte um pouco dessa história pra gente, querida. Ah, então, como é que eu vim parar aqui, né? Então, em primeiro lugar, assim, eu acho que uma coisa que sempre teve na minha mente era estar no serviço público, assim. Eu já trabalhei na iniciativa privada, né, no início da minha vida profissional, mas eu me via muito no setor público, fortalecendo o público, né, prestando um serviço público. Eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito no fortalecimento dos serviços públicos que são prestados à população. Então, isso sempre teve ali na minha trajetória, eu acho que antes mesmo do que eu trabalhar na área ambiental. Então, isso era algo a ser perseguido. Aí, após formado, iniciei na educação, né, na educação formal, fui professora do então Cefet, né, atual IFES, o IFE da Bahia, eu sou baiana, e lá eu iniciei, né, essa lida com as disciplinas da área ambiental. Então, fiquei responsável por isso, comecei a militar em ONGs locais também no extremo sul da Bahia. Foi quando surgiu a oportunidade do concurso do IBAMA em 2002, que foi o primeiro concurso, né, do IBAMA realizado. Então, foi assim um grande fato, realmente, até pensando, né, no que a Kelly falou de estruturação da carreira,
a nossa carreira é criada nesse período e então tem o primeiro concurso, né, que vem estruturar isso dentro do órgão ambiental, então o IBAMA. Então aí foi uma oportunidade de estar aliando, né, a questão dos próprios processos, né, educativos também, que eu já vinha, então já vinha com essa visão da educação ambiental, com o trabalho público, né, no setor público e também na área ambiental, que se tornou uma paixão pela sua centralidade mesmo, né? Você lidar com a vida. E eu digo, essa vida, a gente pensando em todas as suas dimensões, né, em todos os seus aspectos, pensando nessa sustentabilidade mesmo do planeta e a nossa participação nisso tudo, de nos olhar e ver como que a gente, né, se intera com isso tudo, como que a gente contribui com isso tudo, como que a gente problematiza isso tudo também, que está aí também no cerne, né? Problematizar o nosso modelo de desenvolvimento, problematizar as coisas que são feitas e o impacto que isso dá justamente na manutenção, né, do planeta, dessa que é a nossa base de existência. Então, acho que aí se encontra, né, os meus dois grandes pilares aí, que é o serviço público e a área ambiental. E de brinde, ainda fui para a Amazônia, que para mim realmente ali, né, baiana, litorânea, e ir para a Amazônia foi uma grande descoberta para mim. Então, trabalhar com as populações tradicionais da Amazônia, ter o contato, né, com aquele bioma, com as pessoas daquele lugar que tem um modo de vida muito particular. Então, isso também foi uma coisa que foi muito importante para mim, né, nesse sentido da minha trajetória de me formar enquanto servidora pública da área ambiental. Então, foram 12 anos que eu passei no estado do Acre, né? E aí, depois disso, em 2014, eu vim para Paraíba me reencontrar com o litoral, me reencontrar com o Nordeste, né? Ficar mais perto aqui, e que também é uma outra descoberta, porque enquanto servidora pública da área ambiental, eu não tinha essa experiência. Então, um outro olhar que você lança. Uma coisa é olhar enquanto morador e que à época eu não, né, não tinha essa vivência, essa atividade. E vir para o litoral, conviver também, né, com essas comunidades, essas pressões também que ocorrem aqui, né, já com essa visão também me dá um outro aspecto assim da minha carreira que eu acho fundamental. Então, eu acho que uma coisa que é interessante destacar também nessa trajetória é o quanto a gente, né, nessa área, a gente se dá conta que a nossa formação inicial, ela não dá conta. Então, por exemplo, como bióloga, eu não me vi preparada para atuar enquanto servidora ambiental. É óbvio, né? Dá um grande fundamento, você tem muito, né? Você tem esse aspecto da formação de bióloga, assim como de qualquer outra formação de socióloga, né? Agrônoma, historiadora, etc. Mas eu vi que precisava de complementações, porque é multifacetada, né? Realmente é uma área que você atua em várias atividades em que você precisa ter um olhar dessa realidade em toda a sua complexidade. E esse pensar no complexo nos exige nos desafiar a ir para além da nossa formação. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, sabe? E eu que enveredei pela área da participação social, né? Então, hoje, meu grande fundamento, assim, né, de vida é justamente tentar aumentar a participação social na gestão das políticas públicas de meio ambiente, por acreditar isso, né? O cuidar desse bem comum, ele precisa ter esses diversos olhares e precisa ter as pessoas envolvidas nesse cuidar, né? O cuidar é muito complexo, e se a gente não está junto, fica muito mais difícil. Então, acho que é isso, assim, para início. Ai, que maravilha. É tão bom conhecer pessoas como vocês, assim. Eu fico toda inspirada em continuar na academia, tentando ajudar de alguma maneira, e não só na academia, porque já é isso, a gente não tá num momento de urgência que não precisamos somar missões, visões para poder construir um caminho mais sustentável e possível, né, para que a gente consiga seguir. Mas aí eu queria também trazer assim um momento que marcou, porque eu sei, nossa, a gente está aqui na Liga, uma das coisas que a gente mais conversa é da dificuldade que é ser mulher, né, profissionalmente, o que que a gente tem que se deparar algumas vezes com problemas, por exemplo, na academia a gente tem muito assédio moral, assédio sexual, a gente tem problemas às vezes para ir para campo, né? Então vocês que tem também essa história de estar no local de poder, como que é ser, né, uma mulher, um analista ambiental
dentro desse cenário, né? Destacar também esse poder e esse cuidado que a Cláudia trouxe, assim, todo mundo relaciona muito as mulheres à questão do cuidado. E é um poder realmente que a gente tem, nato, né? Que vem de ancestralidades do cuidar. Né? Eu acho que isso é uma vantagem incrível que nós temos. Mas, e é isso, é uma vantagem, não é algo que a gente tenha que trazer como um fardo de que só a gente tem que cuidar, mas é importante a gente exaltar, né, essa característica nossa também, e valorizar ao máximo esse detalhe. E aí eu queria também que vocês falassem de um exemplo. Eu sei que nessa carreira que vocês já estão há muito tempo, tem vários, mas um exemplo que marcou vocês, assim, na carreira de vocês como servidoras ambientais, que vocês, ai, nossa, foi por isso que eu realmente resolvi virar. O que foi que aconteceu? Uma história, um caso, um resultado de projeto para gente. Então, agora eu vou começar pela Claudinha. Vou voltar. Justo. Poxa, mas logo agora, Bárbara? Bom, que aí que você tem mais histórias, né, para escolher uma diferente da dentro. Não, olha, eu confesso que ficou você falando e a cabeça assim, né? Passando um filmezinho, dizendo, mas como que eu vou escolher qual, né? E eu vou subverter a ordem, assim, é difícil, assim, mas talvez, para não ser injusto e ter um marco, né? Que é um marco não de dizer que foi o mais importante ou tudo, mas que veio iniciar desse meu fazer que eu disse, né? Enquanto servidora da área ambiental, talvez a primeira vez eu fui a campo mesmo e ficar bastante tempo trabalhar com comunidades lá na Amazônia. Então, recém-chegada, né, em dezembro de 2020, nada, 2002, eu fui a campo e a gente ficou 2 meses, né, trabalhando no levantamento de famílias da Reserva Extrativista Casumba Iracema, né? 2 meses, não, desculpa, foram 2 meses de trabalho total, mas foram 20 dias o máximo que eu fiquei lá. Mas foi uma sensação de descoberta e, ao mesmo tempo, de estranhamento e de escuta dessas pessoas, né? E de vivência, e de interação, e de entender como era aquele modo de vida, como era a relação deles com aquele ambiente, que era diferente da que eu tinha, né? E de como que a gente poderia construir juntos um caminho a seguir, que eu acho que isso marca toda a minha vida, assim, tanto no sentido de experiências boas e também de equívocos que eu cometi. Né? A gente chega assim num trabalho como esse, e muitas vezes a gente comete muitos equívocos, e é importante a gente também perceber isso, e esses equívocos também nos formam, né? Então eu acho que isso do tentar ter a escuta ativa para entender em que lugar aquele que eu estava, também o lugar que eu ocupo ali, então eu estava ali enquanto Estado, e num lugar que na maioria das vezes era a única faceta do Estado que chegava, né? Lá no interior do Seringal, às 7, 8 horas de barco. Então, é onde chega. E aí, quando você chega ali, você é como se fosse tudo. É a educação, é a saúde, é o meio ambiente, é tudo. E você precisa ter muita clareza do papel que você está colocando ali, de conseguir clarear isso e também de entender o papel que essas populações desempenham ali. Para você não se colocar no papel de ensinar né? Porque não se trata disso, não se trata de ensinar e sim no sentido de construir junto. E essas pessoas com as quais eu convivi, elas me ensinaram muito, né? E eu acho que a gente foi fazendo essa construção. Então, eu acho que pensando assim, esse momento, até por ter sido o primeiro em que teve esse desafio, né? O primeiro de estranhamento, como aquela pessoa urbana, né? Lá da Bahia tal, e que vai se encontrar nesse trabalho, eu acho que ele me deu um sul, para dizer assim, né? Me deu essa direção, e direção, inclusive, que eu acho que eu ligo muito com a fala inicial da Kelly, de entender que realmente assim, esse trabalho que a gente faz é muito importante, e de que muitas vezes a gente chega em lugares que realmente outros não chegam, e de como é importante ter um serviço público estruturado, né, fortalecido para conseguir fazer esse papel, sabe? Porque é isso, existem alguns lugares que é o setor público que chega, pelo menos com essa visão, né, dessa inserção dessas pessoas da forma como elas querem, porque não é de colocar um modo de vida sobreposto àquilo ali, não, é refletir com eles, dentro de onde eles estão, dentro do que você precisa, que é essa sustentabilidade do planeta, como que a gente constrói caminhos juntos? Então,
eu acho que eu faria esse destaque, Bárbara, subvertendo um pouquinho a ordem, mas é o que eu consigo, né, destacar por esse motivo. E aí, só fazendo um outro link com a sua fala, né, dessa questão de ser mulher, né, e aí eu me identifico mulher, negra, nesse lugar, eu acho que no setor público a gente também tem um papel muito importante, né, nesse sentido. E aí, tanto nos nossos espaços de poder, né, dentro da instituição, mas também de tentar problematizar isso nos espaços de poder onde nós, né, também trabalhamos, eu que trabalho com a constituição de espaços públicos de participação, a constituição de conselhos, então a gente precisa estar atentas, né, a isso, atentas às dificuldades, por exemplo, na Amazônia, a gente via, e a gente vê em várias comunidades, não só na Amazônia, mas a dificuldade das mulheres de participar desses espaços, porque elas ficam em casa cuidando dos filhos. Então, se você vai fazer uma atividade como essa, é pensar como fazer com que essas pessoas possam chegar aqui, né? Como olhar para aquilo não apenas como uma reunião que eu preciso fazer, uma atividade que eu preciso fazer, e sim uma atividade onde as pessoas precisam estar e como que a gente pode estar propiciando os meios para isso. E aí eu acho que um setor, né, forte, nesse sentido, a gente consegue fazer essa inserção de uma forma muito mais qualificada, né? Acho que é isso, por enquanto. Ai. Só inspiração, meu Deus. Kelly. Poxa, ouvindo a Claudinha agora dá muito orgulho, né, dessa experiência, e eu acho que aí eu resgato o que a Claudinha falou antes da nossa carreira multidisciplinar, né? A gente não tem uma ciência da conservação no Brasil. Então, assim, é isso. O nosso maior valor ele está nos servidores e nessa experiência que cada um foi acumulando com seus erros, com a sua oportunidade de ver as coisas de uma maneira diferente. A gente tem uma felicidade de sermos bastante parceiros da academia, que nos traz essa visão crítica e fundamentada em método para que a gente consiga melhorar, né? Eu tenho muito orgulho de o ICMBio ser um órgão bastante aberto ao conhecimento, e eu acho que isso foi uma das principais fatores que nos fez evoluir tanto desde a criação do ICMBio. Não sei se a Cláudia compartilha comigo essa visão, mas a gente começou a olhar esses territórios de uma maneira muito especial, inclusive com as suas fragilidades, com os seus problemas, e evoluímos muito, né, desde 2008, olhando para esses territórios de uma maneira especial. E aí, nesse cenário, né, eu tive recentemente, a gente acho que poucas vezes a gente para refletir a nossa história. Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu estava num evento na Bahia e a Mayra do Meros do Brasil virou para mim e falou assim: Ah, mas como é ser mulher e ter chegado onde você chegou? Eu falei, normal, né? Enfim, eu acho que consegui, tá tudo certo. Mas a gente não. Aí aquela pergunta ficou na minha cabeça uns 2 dias. E eu falei, mas será que é normal mesmo? Eu tive filho muito nova, né? Então, assim, o primeiro desafio é você ter uma carreira conciliando com os horários da escola, conciliando com os cuidados, conciliando com... A nossa carreira demanda muito de trabalho de campo, então, assim, você está lá, o carro atola e você tem que buscar a criança na escola, ou chove e você não consegue voltar no tempo que você tem que voltar. São várias coisas que, assim, ao longo do tempo, são desafios que não são postos na mesa, né? Mas acho que o nosso grande legado, e o ICMBio tem muitas mulheres hoje em cargos de liderança, em cargos estratégicos. Quando eu entrei, a minha primeira reunião de chefes era uma proporção de 30% mulheres e 70% homens. Hoje eu já vou em alguns cenários que é o contrário, sabe? A gente tem ali uma predominância. Aqui em Brasília tem muitas mulheres, né? São 3 diretoras, um diretor, o presidente é homem, mas... E nas coordenações também tem bastante mulheres.
E acho que um papel que ficou claro que a gente tem é servir de referência. É servir de referência para outras. E aí eu resgato um outro momento que eu estava trabalhando, trabalhei muito tempo no mar, né? E teve um dia que eu fui dar uma palestra no IO e chegou umas 3 meninas e falaram assim para mim: Ah, eu fui fazer mestrado e doutorado na área marinha porque eu vi sua palestra lá em 2011 e eu fiquei muito inspirada e achei que era possível a gente fazer. Então, assim, a gente tem um papel, acho que para as comunidades, de as mulheres verem. Participei recentemente de uma reunião com comunitárias na Resex Delta do Parnaíba, onde as comunitárias falaram assim: Ah, mas vocês estão aí, são mulheres, estão dando tom, construindo coisas. Então, assim, a gente ainda tem um papel de referência. Na nossa condição social, eu acho que está justo, a gente conseguiu avanços. Mas se você pega no ICMBio, por exemplo, os agentes ambientais temporários, tem muito mais homem do que mulher. Se você vai nas comunidades, os espaços de discussão, os espaços de tomada de decisão, eles ainda são ocupados, em sua maioria, por homens, né? Tem algumas comunidades que montaram grupos de mulheres, e é muito legal ver elas ganhando voz e tendo espaço. Então, assim, acho que é um processo de transição que ele ainda por essa falta de reflexão, de momentos de reflexão que a gente acha que está tudo normal, mas ainda é um processo que está em pleno desenvolvimento, né, de capacidades e aí algumas coisas que são desafios diários, né? Por exemplo, a questão dos filhos. Você tem vários lugares. A gente tem hoje uma proibição de crianças em carro oficial. Então, assim, você tem ainda muitas servidoras no ICMBio que não vão para campo porque não tem condição de conciliar o trabalho com os filhos. Se tem que alguém desistir de alguma atividade profissional, geralmente é a mulher que desiste, não é o homem que desiste. Então, assim, ainda são pequenas coisas que precisam ser olhadas com mais cuidado, sabe? A questão dos cuidados com os filhos, a questão de importância de fala no trabalho, ainda vejo como bastante delicada em alguns fóruns que a gente participa, essa nossa, essa nossa necessidade de ficar, às vezes, brigando por espaço de fala, né? Ou às vezes tem uma coisa que acontece muito, você fala uma coisa, geralmente um homem, ele pega exatamente o que você falou, fala com outras palavras e é dono da ideia, isso me deixa muito chateado. Então, assim, é, acho que são cenários que estão mudando, mas... E eu agradeço muito à Liga por me dar esse espaço de aterramento, sabe? E espaço de acolhimento e discussão, porque a maioria das coisas a gente não percebe no dia a dia. As coisas vão acontecendo e se você não para falar sobre elas, elas vão caindo num lugar de normalidade que a gente às vezes tem dificuldade de ver e tratar as diferenças como deveriam ser tratadas, né? É verdade. Ai, nossa, é muito difícil. Mas também eu queria trazer para a conversa, exaltar duas mulheres que não estão aqui, mas que elas, de alguma maneira, estão, né, que são técnicas, elas não são analistas. É a Zelinha, que é chefe do Zélia, Atol, né, também membro da Liga, uma mulher da conservação, e a Berna, né, que também são mulheres que não se formaram, não são biólogas, não, mas dedicam a vida inteira para lugares incríveis, né? A gente veio da Liga do Oceano, então a Brolhos e o Atol das Rocas são realmente locais assim, de referência, né? É o primeiro parque, a primeira rebio marinha brasileiras, então o,
como é importante a gente ter, né, mulheres como elas, servidoras como Sim. elas, se bem que eu acho que a Berna não é servidora ICMBio, né? Ela é guarda-parque, mas a Zelinha é do ICMBio também, né? E foi desde a época, ela conversa muito de quando ela entrou no IBDF ainda, e depois IBAMA, e depois, né, contando essa história, que também é muito isso, né? Às vezes, não é uma carreira, mas é uma escolha de modo de vida, de missão mesmo, que vocês se dedicam e independente de deixar a família, as crianças esperando na escola para chegar, né? De ter que ir para lugares remotos por muitos dias e deixar a família, amigos distantes. Então, ter que se reinventar, ter que construir, né, novos conhecimentos junto com a comunidade, junto com a necessidade, junto com a burocracia, porque é um cargo público. Então, assim, nossa, eu só quero agradecer em nome de toda a Liga o trabalho de vocês, né? E aí, queria trazer um ponto agora no finalzinho da nossa conversa, que é como pode, meu Deus do céu, a gente tendo essas pessoas incríveis, tanto muitas mulheres e muitos homens também que se dedicam e não serem valorizados, não reconhecerem que uma carreira como essa é fundamental para que a gente tenha todos os serviços ecossistêmicos para respirar, para poder se alimentar, para poder ter uma economia saudável também, né? E a gente se depara hoje, né, com esse cenário de que os servidores do setor ambiental, seja ele IBAMA, ICMBio, os setores até de governo, a nível estadual, municipal, todo mundo se depara que a carreira não está consolidada, não é reconhecida, não tem a mesma valoração, né? Às vezes até dentro de certa forma, de um próprio o setor, por exemplo, estava conversando com o pessoal, servidores da Agência Nacional de Águas recebem mais do que os servidores no mesmo nível de carreira do ICMBio. E se não cuida do meio ambiente, como é que a gente vai ter água, minha gente? É uma coisa assim meio incrível. E eu acho que assim, essa luta também que a gente está trazendo nessa conversa hoje do Papo com a Liga é exaltar, mostrar para a comunidade, apresentar para quem ainda não conhece essas mulheres incríveis, essas pessoas que lutam, mas mostrar também que existe muita desigualdade, que a gente ainda precisa dialogar com o governo e abrir os olhos de que, olha, não dá para não ser valorizado, gente. Então, não sei como se vocês podem falar um pouco o que para cada uma seria importante, como que a Liga pode ajudar nesse diálogo de alertar a sociedade para promover essa conversa com o governo, como que está, né? O que vocês esperam? E dizer que a gente está apoiando 100% vocês nessa luta. Claudinha, foi duas perguntas para para a gente garantir. Ai, tá bom, Bárbara. Nossa, realmente a gente está nesse momento, né? E é bom realmente falar sobre isso, fazer essa contextualização, que é um momento em que os servidores e servidoras da área ambiental federal estão em greve, né? Então, essa greve que ela foi iniciada em alguns estados, como o que eu me encontro em 24 de junho, então desde 24 de junho, os servidores e servidoras da Paraíba estão em greve, outros estados ingressaram em 1º de julho, e hoje nós temos 23 estados, mais o Distrito Federal, já em greve, né? E outros para entrar na próxima semana. E por que isso, né? Porque com um trabalho tão importante e tal, e o quanto que isso é para a gente também. É importante destacar que justamente ciente, né? De toda essa importância da área ambiental, desse serviço que é prestado à área ambiental, nos faz sempre olhar para a carreira. Porque olhar para a carreira não é olhar para o que nós temos hoje, mas é pensar na sustentabilidade dessa carreira, né? Em como que a gente consegue ter órgãos fortalecidos
né, e perenes e que vão conseguir sempre estar melhorando esse serviço que é prestado ao público. E aí tem a ver com as pessoas que formam esse órgão e a própria estrutura do órgão, que é algo também que sempre precisa estar na nossa conversa, né? Quanto de recurso é destinado ao orçamento para esses órgãos ambientais? Né? Em situações de contingenciamento, como que isso rebate nos órgãos ambientais? E isso é uma coisa que a gente vive, não é uma novidade, né? Realmente sempre houveram poucos recursos, e nesses momentos, né, de contingenciamento, esses momentos de limite de investimentos públicos, né, pelo teto de gasto e o atual arcabouço fiscal, isso atinge diretamente essas áreas, como é a área ambiental. E a gente está, desde outubro do ano passado, com uma mesa reaberta de negociação, né, da carreira, de fortalecimento e modernização da carreira. A gente vem negociando, e aí em junho, dia 7 de junho, na Semana do Meio Ambiente, houve a paralisação dessa mesa, né, pelo Ministério de Gestão e Inovação, e que fez com que a gente precisasse entrar nesse movimento. E por que isso? Para fazer com que seja uma carreira que seja atrativa, que as pessoas entrem na carreira, que elas fiquem na carreira, porque tem todo um conhecimento acumulado, é como a gente falou, a gente se forma nessa área, então não é interessante que seja uma carreira que as pessoas entrem e depois vão fazer outros concursos, que é o que tem acontecido. A gente até tinha notado um dado aqui que a gente sempre fala, de evasão de servidores, né? Então, 20% de servidores que entraram em 2022 já pediram demissão para poder ir para outro concurso. Isso não é pouco, né? Para uma carreira que já tem tão poucas pessoas. Então, todo esse trabalho que é feito, hoje nós temos 4.900 aproximadamente servidores e servidoras, pessoas que atuam no IBAMA, no ICMBio e no Ministério do Meio Ambiente, para todo o território nacional. Então, assim, se a gente quiser fazer uma contazinha básica, né, de dividir isso por número de unidade de conservação, centros de pesquisa, escritórios do IBAMA, se a gente for fazer isso, é melhor não fazer. É melhor não fazer, que a gente entra em desespero, né? Então, só para dar uma noção para quem nos ouve, né, do que é que a gente está falando, desse fosso, assim, o trabalho, a atividade é feito com pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam ter a segurança né, de onde estão, e a permanência, porque essa permanência ela faz com que esse aprendizado acumulado, e que é um investimento público, né? A Kelly citou como o Instituto Chico Mendes realmente tem valorizado essa coisa da construção do conhecimento. Nós somos um órgão reconhecido, inclusive, pela formação corporativa. Nós temos vários cursos, né, internos, dados por próprios servidores nesse sentido, e várias parcerias também com a academia nisso, e é um investimento público que se faz, e esse investimento ele não pode ser perdido, né? Ele precisa ser revertido, e quando a gente briga por algo que é muito mais do que a questão de reajuste salarial, inclui isso também, já que a gente teve uma perda de 75%, né, de salário da última década, então isso também é importante, porque demonstra também valorização, mas vai para além disso, vai por artifícios que possa fazer a pessoa se fixar no interior, se fixar nessas áreas também, né, de difícil lotação, não só pela estrutura, mas também pelo custo de vida, né, e que faz com que a gente consiga realmente dar essa permanência, essa qualificação que a gente entende. E no que é que a Liga pode ajudar, né? E fazer momentos, eu acho que entre várias coisas, esses momentos que vocês estão promovendo, em que a gente possa levar essa mensagem, que a gente possa ampliar, né, essa discussão, isso já é muito importante. E se colocando nos lugares em que vocês têm inserção, né? Então, assim, a gente conta muito com a academia, com a sociedade civil, né, com todos que possam estar ao nosso lado para fortalecer essa luta, porque ela não é só dos servidores e servidoras. Nós estamos num pedaço disso, né? Mas toda a sociedade, ela entendendo o que é importante, né, desse cuidado do meio ambiente, entender o papel do poder público nisso, ela vai tomar também para si essa luta, né, que é a luta de fortalecimento desses órgãos, das pessoas que estão lá. Então, parabenizo mais uma vez por esse espaço, né, por esse trabalho que vocês estão fazendo, porque vai para além do conhecer, do entender o papel dos oceanos em si, né, dos mares, dos seres vivos que lá habitam, mas sim do que é preciso para que continuem habitando lá, para que continuem sendo espaços, né, em que a vida esteja acontecendo. Então, acho que é isso, Bárbara. Ai, vamos lá, Kelly. Falou com muita propriedade, né, Claudinha? Não, eu só complementaria, assim, é isso, né? Muito além de reajuste salarial, sabe? É uma questão de continuidade mesmo e
uma robustez da carreira, né? A gente só consegue tratar os temas na complexidade que nós tratamos se a gente tiver uma carreira robusta. E essa carreira robusta, ela, nesse momento de país, de mundo, ela é fundamental, assim. Então, acho que só fazendo coro a tudo que a Claudinha disse, no momento que as coisas estão tão abstratas, né, que a gente perdeu tanto essa nossa relação com os recursos naturais, né? Hoje a sociedade tem uma noção muito abstrata de onde vem do que é a economia. A economia 100% calcada em recursos naturais. A gente passa um Pix hoje. Então, assim, no mundo do Pix, a gente perdeu totalmente a nossa ligação com o natural, sabe? A nossa ligação, a nossa compreensão do entendimento do que são os recursos que geram a economia, que produz tudo que a gente tem e que mantém a nossa qualidade de vida. E nesse mundo a gente precisa realmente consolidar cenários para que a gente consiga abordar de forma mais ampla a conservação, né? E abordar de forma mais robusta também. A gente precisa resgatar várias coisas, mas precisa valorizar os avanços que já foram e todas essas pessoas que conseguiram contribuir para isso. E aí, assim, o principal ponto de uma carreira enfraquecida, que também a Claudinha colocou, é a evasão de servidores. A gente está perdendo conhecimento, a gente está perdendo expertise, a gente está perdendo todo um cenário de construção que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, né? E se a gente não consegue a valorização agora, com certeza, próximo concurso o CNU, né, concurso unificado do governo. Na área que eu trabalho, a gente tem, acho que 10 analistas, 8 estão prestando concurso. Assim, é muito sério, sabe? É muito sério, assim, é uma questão bastante delicada. E eu não tenho dúvida que as pessoas que trabalham na área ambiental trabalham com muito amor, né? Trabalham com muita dedicação. Mas se essas pessoas passarem e tiverem um salário 2 vezes maior, uma carreira mais estável, não tenho dúvida de que elas vão seguir outra carreira, né? Então é isso que está acontecendo e é o principal problema. E a minha preocupação é essa, eu vejo a discussão muito reduzida à questão salarial só, sabe? E acho que a Liga pode nos ajudar a mostrar que não é salário, é claro, é salário, mas não é só salário, e o salário não é o principal problema. A contraproposta que veio do MGI, né, ela prevê, acho que 7 passos a mais na carreira, né, Claudinho, do que a gente tem hoje. Então, quem entra na carreira no próximo ano, ele vai ter uma carreira, ele vai demorar 7 anos a mais para chegar na plenitude da carreira do que a gente leva hoje. A proposta é realmente piorar o que se tem hoje, né? Eu não sei se é exatamente isso, Claudinha, se você tiver alguma correção, fica à vontade. Mas é isso, eu acho que assim, uma análise mais complexa e eu não vejo essa análise sendo feita e sendo disseminada na sociedade, que precisa entender, né? Como é que você vai apoiar uma questão se ela fica reduzida ali à questão salarial só. Uau, pois é. Então, vamos construir esse apoio no que depender de nós aqui na Liga. A gente está com esse propósito de mostrar mesmo, de dialogar, porque a gente passou por tempos tenebrosos, né, nos 4 anos, e se deparar quando a gente pensa disso, não, agora vamos construir, vamos consolidar, vamos finalmente ter um pouco mais de sossego e não, a luta sempre continua, né? E eu acho que é importantíssimo a gente trazer à tona, exaltar essa missão, porque não é profissão, né? Esse cara é uma missão de vida de vocês, né? De quem quer um dia também se juntar a isso.
porque todo mundo sabe do valor que tem, e muitas pessoas que não sabem precisam despertar de alguma maneira essa consciência, né? E esse diálogo, na verdade. Eu acho que bom que a gente pode dialogar, pode trocar esses conhecimentos, né? Eu acho que a Claudinha caiu um É pouquinho, isso. mas vamos ver se ela volta, porque é muito enriquecedor e é muito necessário, e nesse momento a gente precisa mesmo trazer a sociedade para pressionar a construção da solidificação dessa carreira, da importância dessa carreira. E como você falou, Kellen, não é só salário, é uma coisa que assim, a gente vai precisar para o resto da vida, a gente já tem um déficit, né? Eu fiquei impressionada com os números que a Claudinha trouxe da quantidade, como são poucos os servidores para esse país gigantesco, para essa demanda, né, que a gente tem. Então, quero agradecer muito por vocês, né, Nós que por terem agradecemos. conversado com a gente aqui no Papo com a Liga. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou pedir para você ficar, porque para ver se a Claudinha volta. Tá bom. Mas, então, gente, obrigada, agradecer demais a Kellen e a Claudinha, e em breve mais um Papo com a Liga. A Claudinha está voltando, peraí, deixa eu dar um tchau para ela, vamos ver aqui. Deixa eu ver, desligar. Eu acho que ela está tentando voltar no celular. Para a gente dar um tchau. Vamos ver se funciona, Claudinha. Acho que está tentando entrar. Aí ficou igual como estava. Bom, brigadíssimo. Vou parando aqui a Obrigada, Wagner. gravação.